entre os habitantes do mundo espalhados por toda a terra, aos que não têm dobrado os joelhos a Baal. Como as estrelas do céu que aparecem à noite, esses fiéis brilharão quando as trevas cobrirem a terra e densa escuridão os povos. Na África pagã, nas terras católicas da Europa e da América do Sul, na China, na Índia, nas ilhas do mar e em todos os recantos escuros da terra, Deus tem em reserva um firmamento de escolhidos que brilharão em meio às trevas, revelando claramente ao mundo apóstata o poder transformador da obediência à sua lei. Mesmo agora, eles estão aparecendo em toda a nação, entre toda a língua e povo. E na hora da mais profunda apostasia, quando o supremo esforço de Satanás for feito no sentido de que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, como está lá no Apocalipse 13, verso 16, recebam, sob pena de morte, o sinal de submissão a um falso dia de repouso. Esses fiéis, então, irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, resplandecerão como astros no mundo, que está lá em Filipenses 2,15. Quanto mais escura a noite, com mais brilho eles refulgirão. Se encontra em Profetas e Reis, páginas 188 e 189. Quando a tempestade da perseguição realmente rebentar sobre nós, as ovelhas fiéis hão de ouvir a voz do pastor verdadeiro. Far-se-ão abnegados esforços para salvar os perdidos, e muitos que se têm extraviado do aprisco hão de voltar a seguir o grande pastor. Está lá em Sinais dos Tempos, né? Página 26 e tal. Então, irmãos, olha que coisa linda. A gente pensa assim, só vai ser perseguição, só vai ser coisa ruim. Não. Do jeito que José se destacou no Egito, Daniel na Babilônia e tantos outros que Deus teve em cada geração, os fiéis de cada geração, quando também estiver acontecendo a perseguição, né? É preciso que alguém perceba, nossa, como é que essa pessoa suporta isso, como é que a pessoa, mesmo em tempo de dificuldade, ainda fala desse Deus maravilhoso, ainda defende e tal. Então a gente tem que ver isso. Entre os habitantes do mundo, espalhados por toda a terra, aos que não têm dobrado os joelhos a Baal. Então, da mesma forma que Daniel e seus amigos ali foram firmes diante daquele decreto, daquela estátua de Nabucodonosor, a gente tem que permanecer. Agora, o preparo tem que ser de agora. Não ser só um simples encontro de irmãos, mas buscar intensamente a Deus, como Jesus, que era o próprio, a segunda pessoa da Trindade, né? Passava a noite em vigília, tirava um momento de oração, saía para ir ao monte. Então, a gente tem que ter esse momento aqui em conjunto, mas fechar a nossa porta e ali abrir o coração, rasgar o coração, né? Os outros se preocupavam em rasgar as vestes, em jogar cinzas, para mostrar que estavam se santificando, quando Jesus fazia tudo no silêncio. E isso é maravilhoso, quando fala como as estrelas dos céus. Vejam bem, está lá, sol e lua, o sol aparece, mas está lá, a lua está no cantinho dela, as estrelas estão escondidas, aí quando vai chegando a escuridão, elas aparecem. Então hoje também, tem irmãos aí que vão se revelar cada vez mais no momento que tiver mais difícil. É só buscar esse poder de Deus. Por isso que Jesus dizia, isso não vem de mim, vem do Pai. Gente, ele podia ter se exaltado muitas vezes, mas não. Como ele buscava forças, né? Aí ela fala, ela faz questão de dizer, em todas essas regiões, Deus tem em reserva um firmamento de escolhidos. Então não é pouca coisa, não. É a igreja invisível, como o hino cantou aí hoje, tocou, né? No início. É um exército em meio às trevas, revelando claramente ao mundo apóstata o poder transformador da obediência à sua lei. Tem gente que vai dizer, como é que pode nos dias de hoje, por perdendo tempo com mandamento? Isso é um mandamento, gente. O nome mandamento significa mentor manda. O mentor manda.
Então, nosso mentor é Deus, não tem para onde fugir. Aí fala, a gente então vai mostrar essa obediência. Agora já tem esse povo, que somos nós. Ela fala, mesmo agora, eles estão aparecendo em toda a nação, entre toda língua e povo. E na hora da mais profunda apostasia, quando o inimigo estiver fazendo de tudo para que a gente honre ao falso dia de descanso, aí a gente vai aparecer com a graça de Deus. Não esqueçam, quanto mais escura a noite, com mais brilho, eles refugirão. Então, vamos orar, agradecendo a Deus pelo privilégio de fazermos parte desse grupo que está salvando vidas e vidas e vidas. Não é só a nossa. E ainda tem a igreja invisível aqui, que está para se salvar. E quando chegar lá, que na eternidade alguém puder dizer, ei, foi porque você me visitou naquele dia, porque você me deu folheto naquele dia. E assim vai. Deus vai trabalhando de várias formas. Então, quando a tempestade da perseguição realmente rebentar com toda a força, que o pessoal achar que está perdido, aí não, já estaremos selados direitinho, a arma vai se quebrar como papel. Mas a gente sabe que alguém pode morrer até lá, né? Para ir nessa causa. Mas, gente, quando a gente contemplar a vida eterna, então nada disso aqui nos abala. Porque, como Lutero já dizia, e tantos outros, a parte que pertence a Deus está escondidinha. O inimigo, ele mata essa matéria aqui, mas a parte de Deus está bem guardada. E pode ser que alguns nem passem pela morte. Que maravilhoso. Então, vamos orar. E lembrando disso, as ovelhinhas que estão extraviadas, logo mais vão ser chamadas, porque Deus quer esses luzeiros no mundo aí, que somos nós. Oremos. Senhor Deus, grandioso Pai, muito obrigada, porque o Senhor todos os dias nos desperta a dizer que devemos persistir. Persistir porque essa vitória já foi alcançada. Amém. Apenas tem um momento certo de dizer, tragada foi a morte pela vitória, tragado Amém, foi o Senhor. pecado, nada disso existirá mais. Então que a gente só contemple isso. E assim, agradecemos por tudo, por esse momento, que cada um tenha a vida de serviço cristão, como o Senhor pede. Amém. Então, é só permanecer firme aqui, não dar ouvidos a nenhuma outra voz, a voz do impostor. Mas, assim como ontem, Senhor, eu procurando onde é que estava o povo de Natal, naquele meio ali, Jesus, de 20 mil pessoas, eu vi o nosso pastor, o pastor Fernando. Então, obrigada, meu Deus, porque foi a primeira pessoa que eu vi em meio àquela multidão, ali depois de 1 hora andando por entre pessoas de 6 estados. E eu vi então que eu estou no caminho certo. Sabe? Obrigada, porque aquele pastor apareceu na hora certa. E assim, somos essas ovelhinhas que o Senhor sabe onde cada uma está. Obrigada, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém.